Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito e Família Atual. Para quem não me conhece, sou a doutora Rosa Lisboa e hoje conversando com vocês a respeito das dívidas que são contraídas pelos pais para beneficiar os filhos. Como que se resolve essa questão caso haja algum problema e a dívida não possa ser paga pelos pais? O credor vai poder cobrar desse filho? Como que funciona? Então vamos esclarecer. Não só com relação aos filhos, mas uma pessoa contrata em nome próprio uma determinada dívida para beneficiar uma terceira pessoa, e digamos aqui no nosso exemplo que essa terceira pessoa tenha o seu filho, seja o seu filho, legalmente quem vai responder pela dívida é a pessoa que contratou. Então, se o pai fez um determinado contrato para beneficiar o filho, a obrigação de zelar pelo cumprimento daquele contrato é do próprio pai. Se ele tiver qualquer problema, o credor não vai ter condições de cobrar o filho, porque o filho é uma figura estranha àquele contrato que foi feito entre as duas partes, né? Mas digamos aí que haja um desentendimento entre pai e filho, uma situação qualquer, e o filho tinha ali acordado com o pai de ajudar naqueles pagamentos para que o pai não se visse numa situação difícil. O que o pai pode fazer com relação a esse filho? O pai pode cobrar esse filho? Como que funciona? Meu entendimento é o seguinte, gente. Com relação ao filho, se tratar de um filho maior de idade, o pai ou ele resolve a situação ali no âmbito familiar, ou, segundo o meu entendimento, o pai pode até judicialmente, uma vez comprovada que houve aquela dívida, ele pode cobrar essa dívida judicialmente, né? Pedindo ali para que seja reconhecido que houve aquela dívida, que aquela dívida foi contraída para favorecer aquele filho, que o pai ficou endividado, não pôde pagar, etc, etc. Como isso não vai acontecer, porque na maioria das vezes o pai não quer prejudicar o filho, não vai ter condição emocional ali de demandar contra aquele filho, a solução é resolver ali dentro da esfera familiar. Agora vamos supor que seja uma situação onde essa dívida foi contraída em favor do filho, mas durante o poder familiar, durante aquele período em que o filho era menor de idade, durante aquele período que o filho estava pela responsabilidade dos pais para que fosse sustentado e tudo mais. Então, durante esse período, durante o poder familiar, o exercício do poder familiar, não se fala em dívida ali entre filho e pai. Tá bom? Uai, como que eu resolvo uma situação como essa se o gasto que o pai teve com o filho, por exemplo, foi um gasto assim considerável e acabou prejudicando os direitos de um outro filho, por exemplo? Eu teria como resolver isso? No meu entendimento, uma vez comprovados todos esses gastos, eu entendo que, na impossibilidade de cobrança, isso entra como antecipação de legítima. O que isso quer dizer? Em caso de falecimento do pai, pode-se argumentar, pode-se levar essas informações em juízo de que o pai beneficiou um determinado filho fazendo determinada compra, fazendo determinadas coisas para um filho, ou às vezes tem situações onde essa ajuda é de natureza continuada. Durante muitos anos o pai ajudou aquele filho com quantias consideráveis, ou fez empréstimo, etc, etc. Então, até por uma questão de justiça. Em caso de falecimento desse pai, a fim de que as legítimas sejam equiparadas, né? Ou seja, que cada um receba seu quinhão devidamente. Essa dívida, todos esses gastos que o pai teve com esse filho, pode sim ser informado dentro do inventário para que quando houver a divisão ali do patrimônio que o pai deixou, seja descontado aquele valor que foi gasto por um dos filhos. Isso é uma situação que dá pano para manga, porque tem todo um caráter familiar e tudo mais, como que vai se formar
documentação, juntar provas com relação a tudo isso, a gente entra aí numa outra seara de natureza familiar, emocional, que envolve um desgaste muito grande. Mas o que é importante a gente saber? Se o pai firmou o compromisso, fez dívida em nome próprio para beneficiar esse filho, é ele que vai ter que suportar o pagamento dessas dívidas. Essa era a informação que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o comentário de vocês, sem deixar o joinha de vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito obrigada. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.